E se eu te dissesse que tudo isso que você já passou, tem passado, são pequenos partezinhas do quebra-cabeça do seu chamado? Deus confia grandes dores a quem Ele tem um grande chamado. Aquilo que Deus te confiou e te confiou no sentido de te permitiu passar por essa dor, tem toda relação com aquilo que Ele te criou. Então, pensa comigo. Deus só confia grandes dores a quem Ele tem um grande chamado. E para te exemplificar esse pensamento, eu vou te citar a história de José. A gente lê em Gênesis do 37 ao 50 a história de José. Eu acredito que a maioria deva conhecer, mas eu vou resumir de forma rápida. José, ele foi vendido pelos próprios irmãos, ele foi preso injustamente, ele sofreu na prisão, ele ficou muito tempo lá. Mas José tinha um chamado do Senhor. E a gente vê, no fim da história dele, ele não apenas perdoando os irmãos, como sendo um mantenedor e sendo confiado a ele o cargo de governador do Egito. E o que isso significa? Tudo aquilo que José sofreu fazia parte do propósito de Deus. E a gente vê isso na declaração de José mesmo, quando os irmãos, ele tem um reencontro com os irmãos, ele fala, foi o Senhor que permitiu que tudo isso acontecesse. É entender que os planos de Deus sempre estão na visualização de macro, não de micro. A nossa visão é micro, é pequena, é limitada, é dentro daquilo que a gente viveu, dentro daquilo que a gente tem como enredo da nossa história, mas a visão de Deus é eterna. Deus já estava aqui, Deus está e sempre estará, Ele é eterno. E Ele consegue entender e Ele te confia dores que vão, de fato, ser o treinamento ali para te impulsionar para onde você de fato deve ir, para aquilo que Ele te confiou como chamar. Trazendo para a forma prática, a gente pode pensar na academia. Quando a pessoa está fazendo academia, principalmente quando ela começa, ela sente muita dor muscular. Por quê? Porque o músculo está crescendo. Isso implica no quê? Quando a gente pensa nessa forma muito rasa, a gente só enxerga a dor como Deus não me ama, Deus me esqueceu, Deus não cuida de mim. E a gente esquece de olhar o que aquela dor tem te desenvolvido. Eu gosto muito da frase que fala que não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. E isso me faz pensar muito em tudo que Deus já me confiou de dor, e não foi poucas, viu? Mas o tamanho da sua dor revela o tamanho do seu chamado. Então, antes de você simplesmente reclamar daquilo que você está passando, das injustiças, das injúrias, das difamações, das perseguições, da escassez, do abandono, todas essas coisas que doem na gente, que doem na alma, entenda que Deus só confiou isso a você porque Ele tem um propósito. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. A Bíblia literal é todas. Não tem uma vírgula, nem nada. Se aquilo chegou até você, tem um propósito. Seja ele para você aprender com as suas más escolhas, seja ele para você não desenvolver a sabedoria e o discernimento de quem confiar, seja ele para de fato te preparar para aquilo e você não fazer aquilo com outras pessoas. Enfim, é um leque muito gigante. Mas eu queria só te fazer refletir de forma rápida. E eu vou repetir de novo essa frase, porque eu quero que ela fique martelando na sua cabeça e te traga um novo olhar sobre aquilo que você já passou ou está passando. Ou talvez vai passar, porque a gente não sabe, né? O amanhã pertence ao Senhor. Mas que a gente consiga ter clareza de que o Senhor está conosco. Ele já venceu todas as coisas. Só quer que a gente supere, que a gente suporte o processo, que a gente suporte essa breve e momentânea tribulação, que é aqui a terra. E que a gente consiga enxergar novamente com o macro de Deus. Pensar epa, peraí, isso aqui tá acontecendo? Algum motivo tem. Alguma vírgula na minha história, isso daqui vai fazer diferença. Amém? Espero que o Senhor tenha falado no seu coração, que o Espírito Santo te traga clareza, te dê força, assim como deu para Neemias. É uma coisa que eu sempre peço em oração e eu oriento vocês a fazerem igual. Peço que o Senhor fortaleça suas mãos, para você não fraquejar nos combates que Deus confiar a você. Amém? Deus abençoe.